Na prova do Enem, você vai encontrar questões como essa. E eu tô aqui para mostrar para você qual é a melhor maneira de você solucionar essa questão. Olá, eu sou a Patrícia, professora de Química aqui do Pró-Medicina, e hoje eu vim mostrar para vocês uma questão que caiu aí no Enem do ano passado, Enem de 2022, que fala sobre soluções. Soluções, concentrações das soluções, é um assunto que sempre aparece no Enem, sempre envolve ali também outros conteúdos da Química, e é muito importante da gente saber interpretar essa questão. O principal aí das questões que envolvem soluções está relacionado à interpretação do texto, o que de fato ele está pedindo, o que a gente vai ter que fazer com aquela unidade de concentração ali que ele forneceu para a gente. Então a questão diz o seguinte: o etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo da cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de micro-organismos. Quando a gente tem esse corte, os micro-organismos vão consumir, passar a consumir ali aquela sacarose, então tem essa deterioração da sacarose. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro, são apresentados dados de concentração de sacarose e de micro-organismo presente nessas amostras. Então, ele deu para a gente 5 amostras que ele identificou como RB72, RB84, 92, SP79 e SP80. Concentração inicial da sacarose em gramas por litro e a concentração de micro-organismo que eu apresento, tá? Então, isso aí também é considerando aquela quantidade ali que ele está relacionando, a quantidade inicial que eu tenho. E aí ele segue dizendo assim: pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo, para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Pergunta aí da nossa questão é: qual tipo de cana-de-açúcar que deve ser escolhido? Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é identificar como que eu vou saber qual é esse tipo de cana-de-açúcar que tem que ser escolhido. E aí isso está no texto, abaixo ali da tabela, ele diz assim: pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 gramas após o corte. Por que ele quer esse cara 10 gramas após o corte? Porque é esse que vai produzir a maior quantidade de etanol por fermentação, tá? Mas aí qual é o problema aqui? Eu não tenho esse valor, essa concentração aí de sacarose, né, após essas 10 horas. E o que o texto lá em cima disse pra gente? Ele disse que após o corte ocorre a deterioração da sacarose por ação dos micro-organismos. Então a gente tem que calcular o quê? A gente tem que calcular o quanto que eu vou ter da sacarose após essas 10 horas. O cara que tiver a maior quantidade de sacarose após essas 10 horas, considerando que ele vai sofrer a ação dos micro-organismos, vai ser o cara que a gente vai escolher. Vai ser exatamente aí o tipo de cana-de-açúcar que deverá ser escolhido. Então, olha só, vamos aqui no quadro. O que a gente apresenta aqui? O que a gente vai ter que fazer? A informação que a gente vai ter que utilizar para conseguir chegar, né, nessa amostra de cana-de-açúcar que a gente vai ter que utilizar é essa daqui, informação que ele deu para a gente no texto. Ele disse que para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos, a concentração de sacarose reduz 50%. Se a gente for observar no quadrinho, na questão, né, não tem nenhuma ali das amostras em que eu tenha 1 miligrama por litro, já diretamente, né, para calcular esse valor. Então, o que a gente vai ter que fazer? Calcular isso, fazer uma regrinha de 3 para ver a proporção que eu tenho direta para isso. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo para cada uma das amostras. Então, essa é uma questão trabalhosa, envolve muito cálculo, envolve matemática e geralmente as questões de soluções são relacionadas a isso. A gente vai ter muito trabalho ali em relação ao cálculo de fato. Pegando a primeira amostra, que é o RB72, a gente tem pelo quadrinho informação que eu tenho ali a concentração inicial dele, que é 13 gramas por litro, e tenho ali que a quantidade de micro-organismos existentes é de 0,7 miligramas por litro. Mas eu não posso trabalhar ainda com esse 0,7 porque eu não sei, né, a proporção direta que eu apresento para isso. A gente tem a informação que com 1 miligrama por litro de micro-organismos, a concentração da sacarose reduz 50%. Como eu tenho a informação aí dessa amostra da concentração de 0,7 miligramas por litro de micro-organismos, eu vou ter aqui uma redução de X. E aí, o que vai acontecer aqui? Esse resultado vai nos dar 35%, ou seja, 0,7 miligramas por litro de micro-organismos estão relacionados a 35%. É o fator ali, né, em relação de 35%.
Ou seja, o restante é o quanto eu vou ter ainda da sacarose, que vai ser 65%. O que a gente vai fazer com essa informação? Ver o quanto em gramas por litro que eu tenho equivalente a 65%. De que maneira? A concentração inicial são 13 gramas por litro, né? Seria o meu total, seria o meu 100%. Como eu tenho 65%, 65 por 100, que é 0,65, vezes esse valor, vai nos dar 8,45 gramas por litro de sacarose após essas 10 horas, porque eu considerei aqui a redução, né, relacionada àquela quantidade de micro-organismos, tá? Teríamos que fazer isso para todos os casos, para todas as amostras ali de cana-de-açúcar. Coloquei aqui o primeiro caso só para a gente ter a ideia de como a gente vai fazer essa relação e já coloquei aqui o do nosso gabarito, que é o RB92. Por quê? O RB92, nós temos a informação que a sua concentração inicial de sacarose são 16 gramas por litro e a quantidade ali relacionada aos micro-organismos é de 0,6 miligramas por litro. Fazendo aquele cálculo para identificar o quanto que equivale 0,6 miligramas por litro, nós temos o quê? 1 miligrama por litro está relacionado à redução de 50% da sacarose, 0,6 ali seria uma quantidade relacionada a micro-organismos de 30%, ou seja, resta ali pra gente, após essas 10 horas, 70% de sacarose. Vai ter reduzido 30%, então restou 70%. Calculando essa concentração relacionada a 70%, 0,7 vezes 16, que é a concentração inicial da sacarose, nos dá 11,2. E como a gente está buscando aquele que vai ter a maior concentração de sacarose, esse é o cara que vai ter a maior concentração, certo? Então, voltando aqui na nossa questão, a gente vai ficar com a letra RB92, é a nossa letra C. Esse é o tipo de cana-de-açúcar que a gente vai escolher, porque a gente quer escolher o tipo de cana-de-açúcar que tem o maior teor de sacarose após as 10 horas ali, 10 horas na realidade, né, após o corte. Certo? Então é isso, galera. Finalizamos aqui essa questão. Não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês conseguirem acompanhar mais conteúdos aqui como esse, beleza? Então é isso. Tchau, tchau. Beijo!